Olá, jovem, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo essa aula aqui, é porque infelizmente alguma coisa aconteceu e vocês não puderam comparecer à aula presencial. Sendo assim, vamos ao assunto. Nós já vimos nas aulas passadas o trabalho com Score Z, ou seja, a gente está trabalhando com uma população, e depois nós vimos a distribuição T-Student, que trabalha com a ideia de amostras, onde fica claro que para trabalhar com elas, nós não sabemos da variância da população. É isso que determina a gente trabalhar com o tipo T de student. O detalhe é o seguinte: às vezes a gente conhece alguns dados, mas não sabe a média que guia a população. Se eu não sei da média, eu coletei alguns dados, mas não sei da média da população todinha. Mesmo assim, eu quero ser capaz de tentar compreender onde é que os padrões eles se encaixam. Existe, digamos, um intervalo onde esses padrões aqui, eles caem em sua maioria. Esse intervalo aí, ele é, além de ser conveniente, ele gera para a gente uma confiança de onde os nossos resultados estudados, eles se encaixam em sua maioria. E é exatamente nesse ponto que a gente começa essa aula. Então, nós vemos. Trabalharemos, portanto, com a ideia dos chamados intervalos de confiança. Então, os estudos que nós já fizemos, eles vão ser relevantes para o estudo que vamos fazer aqui. Então, para intervalo de confiança, o que é que a gente vai fazer? Então, considerando uma população normal com média desconhecida que desejamos estimar e com o sigma conhecido, ou seja, nós temos aí uma variância conhecida, o que nós não temos é a média. Então, a ideia é, mesmo eu não sabendo qual é a média dos valores estudados, será que eu sou capaz de compreender onde a maioria dos resultados se encaixa? Sendo assim, o procedimento para a construção do intervalo de confiança, que pode ser denotado simplesmente por IC, é: você retira uma amostra casual simples de N elementos. Você pega uma amostra. Depois que você calcula a média dessa amostra, após calcular a média dessa amostra, a gente calcula o desvio padrão da média amostral. Esse desvio padrão que está aí com correção é aquele mesmo desvio padrão que a gente analisa quando está fazendo um estudo de T de student. Por fim, a gente fixa um nível de significância. Lembrando, o tipo de nível de significância é como se você dissesse: qual o tamanho do erro que eu posso cometer? E com ele determinando o valor de Z, preste bem atenção, o valor de Z, para o seguinte: ó, a probabilidade onde os valores de Z seriam maiores do que esse Z determinado. Aí é onde eu encaixo os meus erros. Portanto, como eu tenho um intervalo, significa que eu tenho um valor à esquerda e à direita. E aí vou dividir essa significância aqui em duas medidas iguais. Para um valor menor do que Z, eu tenho metade da significância. Para o Z maior do que o Z que eu calculei, valor maior. Portanto, você teria um intervalo enxergando dessa maneira aqui como um gráfico. Os Z são os valores que nós vamos determinar. A significância está aqui, ó, como eu tenho cálculo de um intervalo, está aqui, ó. E o que está aqui no meio é o índice de confiança. O valor que se apresenta aqui ao centro é o índice de confiança, por isso nós chamamos intervalo de confiança. Portanto, se o erro fosse de 10%, então seria 5% para a direita, 5% para a esquerda. E a confiança nos dados da gente seria de 90%. Se eu tivesse 5% de erro, logo, a medida de erro à direita e à esquerda seria de 2,5, 5 dividido por 2. E ao centro, a confiança que eu teria é de 95% de confiança que meus dados cairiam sobre esse intervalo. Beleza. O cálculo do intervalo ele é feito exatamente sobre aquela medida normal. A medida normal. Onde eu deixo claro aqui nessa primeira parte, ó, que o intervalo vai ser exatamente o índice de confiança, que é 1 menos a significância. Esse alfa aqui é o valor de significância. Pela fórmula de Z, o que é que a gente tem? Um valor de x para cada amostra, menos a média dividido
Por quem? Pelo desvio. O detalhe é que esse valor de x aqui é substituído pela média. O μ que eu quero achar é o μ da minha amostra, por isso está esse μ de x aqui. E o desvio padrão é em cima daquela correção que a gente faz, a mesma correção em t-distributed. Ao ajustar essas contas, vocês acham o intervalo da seguinte maneira: a média das amostras menos o z calculado vezes o desvio padrão. É menor do que a média da população, que é menor do que a média da minha amostra, mais o z que a gente calculou, vezes o desvio padrão calculado. Nós construímos, então, uma tabela da seguinte maneira. Ó. Esse primeiro valor aqui, da definição, é a fórmula do intervalo de confiança, ou seja, o intervalo de confiança é dessa maneira que está aqui descrita, como eu mencionei anteriormente. A probabilidade dos elementos estarem dentro desse intervalo de confiança se chama valor de confiança, ou seja, é 1, porque eu estou fazendo referência de quem? Valor de razão. Nesse valor de razão, quando eu converto porcentagem para decimal, tá bom? Convertendo, aí fica. O que era 100% fica valendo 1, menos a significância. Ou seja, o intervalo de confiança vão ser os valores que vão estar dentro desse intervalo, cujo limite inferior é a média da amostra menos o valor de z calculado vezes o desvio padrão da amostra, e o limite superior é média da amostra mais o valor de z calculado vezes o desvio padrão da amostra que a gente calculou. Só faço um adendo aí, que é o seguinte, olha a observação. Caso a população seja aproximadamente normal, x tem uma distribuição normal. Sendo assim, você usa para o sigma, tá bom? O seguinte fator de correção é essa raiz quadrada de número de não de amostras, o número total da população que você coletou, menos esse nzinho aqui, significa o número de amostras que você tirou, dividido pelo valor da população, menos 1. Esse é um fator de correção que você faz. E aí você teria esse cálculo aqui descrito. Vamos ver isso nas contas? Imagina o seguinte, de uma população normal, com variância do valor 9, tiramos uma amostra de 25 observações. Ou seja, você conhece a variância aí. No momento em que você conhece a variância, você está trabalhando com score Z. Se a gente não conhece a variância, a gente pode trabalhar com o quê? T-distributed. Então, você tira uma amostra de 25 observações, obtendo a soma total dessas amostras, 152, quando você somou tudo. Então, determine um intervalo de confiança de limites com 90% de confiança para a média da população. Então, o que é que a gente tem de informação aí? Vamos descrever. Nós temos o número de elementos calculados, 25. Nós temos quem? A variância, que é 9. Nós temos o valor do somatório dessa população, é 152. E nós temos o valor de confiança, que é de quanto? 90%. Então, 1 menos o valor que, o nível de significância. Então, seria de 90%. A partir deles, a gente pode calcular, por exemplo, a média da população. O que é a média? Soma tudo e divide pela quantidade. Então, quando eu pegar 152 e dividir por 25, a média dá 6,08. Se eu tenho o valor de confiança, qual é o valor de significância? É só você pegar 1 menos 0,9, ou seja, a significância aqui. Se a confiança é de 90%, a significância é de 10. E o desvio padrão ajustado vai ser quem? O desvio padrão que você tem, raiz quadrada de 9 é 3, dividido pela raiz quadrada do número de amostras, que são 25. Faz essa conta aqui de divisão e você acha que 0,6. Eu ainda não achei o valor de Z, mas eu consigo determinar, por enquanto, o que está aqui, mais ou menos essa ideia no gráfico. Eu tenho uma confiança de 90% nesse intervalo, e como o meu erro, ou seja, a minha significância é de 10%, e eu divido ela em duas partes,
5% para a direita, 5% para a esquerda. Eu tenho esses valores. Eu só chamo a atenção aí que a gente está trabalhando com uma medida de Z. E o que é que isso quer dizer, professor? Vamos olhar rapidinho aqui no desenho. Se a minha medida é um valor de Z, eu tenho um gráfico aqui, está mal desenhado, me perdoe. Aqui, e eu tenho um intervalozinho que está aqui, ó. Eita, que o professor está ruim, viu? O valor de Z de alfa negativo e o valor de Z de alfa aqui, ele positivo. Eu sei desse detalhe que essa partezinha que eu estou pintando de verde, essa parte aqui, pelo que está descrito, ela me dá 90% de confiança. 90%. E o resto do que está apresentado aí, tanto à direita quanto à esquerda, eu teria um erro, que é de alfa, de 10%. Então, 10% dividido em duas partes iguais, fica 5% para cada lado. 5%. Só que aí entra um detalhe. Não tem nenhuma tabela de Z, tá bom? Um valor desse aqui, de 90%. O intervalo não tem. Tem da onde? Do que seria a média para frente. Então, se eu dividir aqui no meio, eu vou dividir 90% ao meio. Metade de 90% quem é? 45% e 45%. Ah, professor, por que o senhor fez isso? Porque então, agora, ao invés de eu pegar a probabilidade, veja, que antes era de menos Z até alfa. Perdoe aqui, essa medida em Z, até o valor positivo de Z, ao invés de eu pegar esses valores, onde eu sei que a significância, a confiança é de 90%, perdoe, eu vou trabalhar só com a metade, ou seja, eu vou procurar, então, na minha tabela, onde, do meio do caminho para frente, que é o que tem na tabela, qual é o valor de Z que vai de 0 até ele. E como é que eu vou achar esse valor de Z, professor? Fácil. Se tudo é 90%, a metade dele é 45%. Ou eu posso escrever isso aqui de forma decimal, que é melhor. 0,45. Exatamente é essa descrição que eu estou fazendo com vocês. E, professor, o que é que tem esse 0,45? A gente vai procurar esse valor lá na tabela dos valores de Z, começando do zero até chegar em quanto? 45%. Que valor seria esse? Vamos olhar na tabela. Se nós pegarmos a tabela que começa do zero, do 0%, a gente vai procurar quanto? 45, ou seja, 0,45. 0,26, 0,38, 0,42. Opa, estou chegando perto. 0,43, 0,44. Aqui tem o 0,456. Não, não era 0,456. Era 0,45. Então, vou voltando. 0,455. Aí na linha de 1,6. 0454, 0453, 0452, 0451, 045, 0,449. A pergunta é: quem está mais perto do 0,45? É 1,64 ou 1,65? Isso daí é só uma questão de arredondamento. Quem escolhe esse valor, porque não vai estar errado se vocês escolherem qualquer um dos dois. 1,64 ou 1,65. Por que 64, professor? Porque vocês têm que olhar a referência aqui em cima. Ó. 1,6. Aí, ó, 4 e 1,65. Qual valor devo buscar? Quando você for olhar, fica a critério.
Eu escolhi para esse exemplo o seguinte, 1,64. Eu achei que esse valor estava mais perto de 45% do que 1,65. Aí, se eu escolher o outro, não vai errar, pessoal. Não vai errar por conta disso. É só uma questão de quê? De ajuste. Então, veja, eu já tenho do que eu preciso o Z de alfa, já calculei o valor do desvio padrão e, ao mesmo tempo, eu já calculei quem? A média. Então, vou usar esses três para construir o meu valor de intervalo. Vou colocar quem era a média? 6,08, está lá. Quem é o valor de Z? 1,64, está aqui, ó, 1,64. E quem é o valor do desvio padrão calculado? 0,6. E aí você faz a conta. Logo, você, mesmo sem conhecer toda a população, os valores de toda a população, você pode dizer que, com um nível de 90% de precisão, que os seus valores vão estar num intervalo de confiança, cujo menor resultado é 5,096 e o maior valor seria 7,064. Por isso é o intervalo de confiança, onde a média tem um índice de confiança de 90%. Ou seja, há um risco de 10% de que o verdadeiro valor da média populacional seja menor do que 5,96 ou maior do que 7,04. Ou seja, há 10% de chance, há 10% de chance de você errar fora desse intervalo. Professor, mas é sempre assim? Não. E aí adentra aquele outra observação que eu fiz, que é o seguinte: e se você agora tiver o tamanho da população? Eu tenho 1.000 coisas que eu selecionei. Com a distribuição, ó, eu estou dizendo o valor da distribuição aproximadamente normal, com o sigma ao quadrado igual a 400. E aí eu vou tirar 25 elementos para estudar, obtendo uma média de 150. Vamos fazer agora o intervalo de confiança a nível, quando eu falo nível, é nível de significância de 5%. Ou seja, eu tenho o tamanho da minha população, que é 1.000. Eu tenho a minha variância. Tá? Isso aqui, perdão, aqui está alfa, mas não é alfa, é sigma. Eu tenho a sigma, que vale o quê? A variância é 400. Eu tenho o tamanho da amostra, que é 25. Eu tenho a média da população. Então, vou escrevê-los. Número, tamanho da minha população, 1.000. A minha variância, 400. Número de elementos da minha amostra, 25. A média dessas amostras, 150. E eu tenho aqui também o nível de significância, que é de 5%. Portanto, ao ajustar os dados, a gente tem o seguinte: o valor da minha população total. Sendo assim, eu posso utilizar aquele ajuste, aquele erro que eu tinha lá antes. Então, como é que eu calculo o desvio padrão? Simplesmente, ó, raiz quadrada da variância dividido por raiz quadrada do número de elementos, vezes quem? A raiz quadrada de número total da população menos quantos elementos eu tirei, dividido total da população menos 1. Variância, 400. Número da população, 25. Vezes, ó, a raiz quadrada. Quantos elementos total tinha? 1.000. Menos 25, o número da minha amostra, dividido por 1.000 menos 1. Façam essas contas aqui e vocês acham que o meu desvio padrão é em torno de 3,95. E aqui o que é que eu tenho? Perdão, aqui eu coloquei a fórmula ao contrário. Se o meu erro é de 5%, qual é o meu intervalo de confiança? 95%. Eu tenho que fazer um bom ajuste desses aqui antes de passar para vocês. Logo, graficamente, você teria isso daqui, ó. 95% de certeza de achar os valores e com erro de 5% dividido em dois pedaços, 2,5 para a esquerda, 2,5 para a direita. Esquerda, direita. Aí eu faço a mesma relação que eu fiz anteriormente. Eu não tenho em valor de Z isso daqui, de 95. Eu tenho da metade dele. E aí eu faço a metade. Quanto é a metade de 95?
47,5. Então, eu vou procurar o valor de probabilidade do zero até o z, onde essa probabilidade seria de 47,5%. Vamos olhar lá na tabela do z, onde é que isso aqui se encontra. De novo, pegando a partir do zerado, 47,5%, ou seja, 0,475. Aí você sai procurando. Está aqui, ó, perto do 1,9. 0,473, 0,4738, 0,4744, 0,475, aí 000. Olha que coisa boa. Esse valor aqui não tem muito o que discutir, ó, porque o próximo é 0,4755, bem maior do que eu preciso. Não é bem maior, não. A partir da quarta casa, então, ó, 0,47500 seria esse. Se você for avaliar, é 1,9. E a próxima casa depois dele, 99, 98, 97, 96. 1,96. Que é exatamente o valor que eu apresento aí a vocês. Beleza. Achei o valor de Z. Já sei quem é o desvio padrão. E já sei também quem é a média da população que ele me deu, que era de 150. Dessa forma, eu construo os meus intervalos. Está aqui, ó. Está aqui. Quando eu construir os meus intervalos, olha o que acontece. Eu tenho que o menor valor admitido na confiança é de 142,25. E o maior valor admitido, para que eu tenha confiança que meus resultados estão ali dentro, 157,75, que é isso o que é descrito aqui. A probabilidade dos valores caírem dentro desse intervalo é de 95%. Ou seja, o intervalo de confiança da média com 95% de precisão é esse intervalo que a gente calculou. É isso que está sendo dito. Ou seja, a gente teria 5% de risco do valor cair ou para um número menor do que 142,25 ou para um valor maior do que 157,75. Professor, eu esqueci de fazer aquele ajuste. Se você esquecesse de fazer o ajuste, não tem na apostila aqui. Esse exercício é se você está acompanhando esse vídeo. Vamos lá. Eu esqueci de fazer aquele ajuste. Qual seria então a diferença nas minhas contas? O Z que você calculou não vai mudar. A média que você tem não vai mudar. O que iria mudar seria o seguinte, vamos lá. A média que está sendo dita lá é de 150. O valor de Z que foi calculado é de 1,96. O que vai ser diferenciado aqui é o desvio padrão. O desvio padrão que a gente tem sobre a média, que eu não vou colocar aquele ajuste que a gente fez. De quem? Que é esse ajuste aqui, ó. Raiz quadrada do número total de elementos menos quantos eu tirei para a minha amostra, dividido número total de elementos menos 1. Digamos que você está fazendo um projeto e você esqueceu de colocar isso daqui. Olha lá. Então, seria simplesmente raiz quadrada da variância dividido pelo número de elementos da amostra. Sendo assim, você teria ó, raiz quadrada de 400 sobre 25. Raiz quadrada de 400 é 20. Raiz quadrada de 25 é 5. Daqui, você tira um valor equiparado de 4 unidades. Então, veja quando eu multiplicar isso daqui, lá naquele meu intervalo de confiança, que é quem? O intervalo de confiança que você vai calcular é a média menos o valor de Z que você calculou vezes esse desvio padrão. Esse resultado dá um valor menor do que a média que você tem na sua população, que dá um valor menor do que a média das amostras, mais
o valor de Z calculado vezes o desvio padrão que a gente calculou das amostras. Portanto, você ficaria 150 menos 1,96 vezes 4 é menor do que o valor de μ, que é menor do que 150 mais 1,96 vezes 4. Aqui, portanto, na questão de ajuste, quando a gente fizer 1,96 vezes 4, vai dar 7,84. Então, fica 150 menos 7,84, menor do que essa média, que é menor do que 150, mais 7,84. O valor, então, que você iria determinar para um intervalo aqui é 142,16 menor do que o valor de μ, com a média, que é menor, quando eu somar aqui, dá 162, não, que 162? 157, eita, professor, 157,84. Vamos comparar com outro intervalo, que é 142,25 μ de x, que é menor do que 157,75. Vejam que é basicamente o valor correspondente. Não foi igual porque eu tenho aquele valor de ajuste. Ah, professor, quer dizer que se eu fizer isso aqui está certo? Abre aspas. Sim, não está errado. Só que você pode deixar de incluir valores que estariam lhe dando maior confiança ainda nos seus resultados. Então, por isso que você precisa fazer algumas correções. Tá? Mas se você não fizer, não é que está totalmente errado. Foi somente o quê? Um erro de ajuste. Mas e se o meu intervalo de confiança tiver uma amostra muito grande? Ou seja, se você considerar uma amostra que tenha mais de 30 elementos, então você precisa construir um intervalo de confiança para parâmetros de população não normais, tá? Com distribuição binomial de Poisson, de frequências relativas, logo a distribuição aproximadamente normais, então as populações normais com variância desconhecida. Como é que eu vou fazer esse ajuste? Se eu peguei uma amostra acima de 30. Fazer o seguinte: se porventura você pegar uma população muito grande, você vai dividir ela em dois grupos. Um percentual que corresponderia ao que você quer, ou seja, você chama percentual favorável, que é escrito como sendo esse valor de P que está aí, onde X é o número de situações favoráveis ao que você quer. E N é o total de observações que você fez. Como assim, professor? Digamos que eu analisei 50 contextos. 5 foram favoráveis ao que eu quero. Então, é 5 dividido por 50. Então, você tem uma distribuição do tipo P, de percentuais. Ou estimado de proporções. Se o P é aquilo que me é favorável, o contrário do P vai ser o Q. Então, o Q vai ser a proporção contrária ao que você quer, ou seja, aquilo que vai contra o que eu estou estimando. O desvio padrão nesses casos aqui é calculado da seguinte maneira: raiz quadrada de o produto daquilo que me é favorável vezes daquilo que me é contrário, dividido pelo número de amostras que eu coletei. E o intervalo de significância e o intervalo de confiança continua a ser a mesma coisa. Que eu só vou ajustar o intervalo. Como assim ajustar o intervalo?
O meu valor agora vai ser com base no P. Esse P0 significa as situações favoráveis que eu consegui citar. O P que eu quero calcular aqui é a média da proporção da população. É a média. Dividido pelo desvio padrão da população que eu calculei. Como assim, professor? A gente faz esse esquema. A gente troca a média da população pela proporção dela. O Z continua a ser a mesma coisa. E a gente troca o desvio padrão da população de antes pelo desvio padrão que a gente calculou da proporção que está aí. As contas são basicamente as mesmas. O que muda é simplesmente que nos intervalos aqui eu estou falando de proporções. Ou então, para ficar no discurso, os porcentagens. E vocês vão entender quando eu falar isso daqui, tá? Em coisas que a gente vê várias vezes nos jornais. Eu só faço um adendo aqui que quando a gente está calculando, independente do que seja, há sempre um erro. Então você tem um erro estimado na população de Z e na população de T-student também. Se você pegar uma população de T-student e ambos os erros são calculados pelo valor de Z ou T que você consegue determinar, vezes o desvio padrão em cada um desses contextos. Para que isso, professor? Vamos pegar um exemplo. Eu quero saber o seguinte: retiramos de uma população uma amostra de 100 elementos e encontramos 20 sucessos, ou seja, de 100 análises que vocês fizeram, 20 são análises que condizem com aquilo que você queria determinar. Eu quero a nível de 1%, ou seja, eu quero um erro estimado de no máximo 1%. Construir um intervalo para a proporção real de sucessos da população. Ou seja, eu quero construir um intervalo que me diria qual é o sucesso. Deixa eu lhes dar um exemplo casual para voltar para cá. Todo ano no Brasil nós temos as eleições. Nós temos. E aí o que é que você faz? Nas eleições sempre sai pesquisas. Fulano está com tanto percentual, fulano com tanto e com tanto. Então aqui, por exemplo, eu posso estar com 45%, aí tem aquela margem de erro, para mais ou para menos. Para mais ou para menos. O outro está com 38%, com ideia de mais ou menos. Esse mais ou menos é a história exatamente do desvio padrão. E como é que eu tenho certeza disso daqui? Ó? Porque eu monto um intervalo de confiança em que essa porcentagem de 45%, na hora que eu analisar da amostra da minha população, ela cai exatamente dentro de um intervalo de confiança. Por isso que eu posso afirmar que aquele candidato ali, ele tem uma expectativa dessa porcentagem. Eu tenho uma boa aceitação nos meus estudos estatísticos. É esse aqui um exemplo do que você utiliza para ter certeza que o valor de porcentagem calculado, lembre-se, eu pego uma amostra da população. Como é que eu vou ter certeza que aquele valor ali condiz? E essa certeza, por exemplo, você tem 20% de certeza do que está ali. 20% disseram que vota no candidato A, 15% do B. É isso que eu estou fazendo. Ó. Esse favorável ao sucesso não quer dizer que a pessoa está dizendo o candidato que você gosta. Ele está dizendo um nome que você contém. Então, alguém vai ter 45% de certeza, 32% tal. E como é que eu teria certeza que aqueles valores estariam dentro do aceitável, fazendo intervalos de confiança? Vamos voltar? Então, daqui eu vou escrever. Vamos lá. O número da minha amostra, 100. O X são o número de resultados que foram favoráveis ao que eu pesquiso. E eu quero um erro, ou seja, um nível de significância de 1%. Então, qual é o valor de porcentagem favorável ao que eu estudei? Se 20 foi o que eu localizei, o valor de porcentagem favorável é de quanto? 20 dividido por 100, 20% ou 0,2. E qual é o contrário dele? Ou seja, qual é o contrário dos resultados que eu achei? Se 20% está a meu favor, 80% está contra. Que é o valor de quem? Do que? Fixado aqui. Beleza, isso aí é facinho.
Como é que eu calculo o desvio padrão? Fácil. Vou multiplicar esse 0,2 vezes 0,8, dividir pelo número de amostras que eu coletei, que são quantas? 100. E aplicar a raiz quadrada nela. O resultado aqui que eu achei é de 0,04. Achei. Só que eu ainda não determinei o valor de quem? De Z. Se eu tenho uma certeza de erro de 1%, o de acerto seria de quanto? 99%. Então tá lá. Perdoe aqui que eu botei 95, mas é 99. Então, 99%, se eu dividir por 2, dá 49,5%. Ah, 49,5%. Eu vou ter que procurar ele na tabela Z? Vou. Quem seria o valor de Z, cuja porcentagem dá 49,5? Começando do zero, 49, 2,6, 49,5, 49,5. Então, ó, 2,6 já passou. 2,5, 49,3, 3, 49,4, 49,4, 2, 49,4, 49,46, 47, 99,49. Ó, 0,4950. Aí já está muito bom para o que eu preciso. Que valor é esse? 2,5 e a próxima casa decimal seria o 8. 2,58. É só você conferir, ó. Eu tenho aqui esse valor, está na penúltima coluna de resultados, para olhar a última casa decimal. Olha lá em cima, ó. 8, 2,58. Ah, professor, o senhor botou 2,57, porque depende da tabela, nem lembro qual foi a tabela que eu peguei isso daqui. 2,58 é bom também. É muito bom também. Logo, aí eu vou fazer com as porcentagens. O que é que diz? Minha porcentagem fixada é de quanto? 0,2. Menos o valor de Z que eu calculei, tá lá. Vezes o desvio padrão em cima das porcentagens, que é de 0,4. Uma hora eu subtraio, outra hora eu somo. E aí eu quero achar esse valor com a confiança de quanto? 99%. Sendo assim, aqueles 20% que a gente calculou, ele condiz a um intervalo de confiança que ele me diz que as certezas dos meus dados estariam entre 9,72 e 30,28. É onde eu teria certeza que os meus resultados de porcentagem mais vão cair. Esse é o intervalo de confiança. Com 99% de precisão, a maioria dos resultados vão cair dentro desse intervalo aí. Tem outro exemplo? Temos. Agora eu vou fazer o seguinte: eu fiz uma pesquisa com vocês se vocês seriam favoráveis a uma mudança no curso. Aí eu perguntei a 100 de vocês. Dos 100 que eu perguntei, 80 disseram que eram favoráveis. Aí eu quero que faça o intervalo de confiança, sabendo que o erro, ou seja, o nível de significância que eu posso cometer é de 4%. E eu também quero saber qual é o tamanho do erro que eu cometo quando eu estou fazendo essas análises. Qual o tamanho do erro? Subindo e descendo. Para a solução, vamos anotar o que a gente tem. Número de amostras, 100. Favoráveis ao que eu perguntei, são 80. E o erro que eu quero cometer, eu tenho que ajustar aqui, não é 1%, é 4%. É o erro. Então, 2% para a direita, 2% para a esquerda. Assim, na hora de construir, percentual favorável. P, 80 dividido por 100. 80% foi favorável ao que eu disse. Logo, contrários, que é o quê? 20%. Faço essa continha aqui para calcular o desvio padrão, de raiz quadrada de porcentagem favorável vezes porcentagem contrária, dividido pelo número de elementos. Está aqui. E o resultado deu 0,04. Dessa forma, dentro do meu intervalo de confiança, veja, eu tenho 4% de erro. Está aqui, ó. 4% de erro. Tem que ajustar aqui. Logo, se eu tenho 4% de erro, 96% de acerto. Graficamente, a gente tem isso daqui. Como é metade, a minha tabela não vai do negativo para o positivo, mas sim do zero até um dos dois. Metade de 96 dá o quê? 48. Professor, como é que o senhor sabe? É só pegar 50% e subtrair o tamanho do erro aqui, ó. 50 menos 2, 48. Aí você vai lá na sua tabela do Z e procura
o valor que corresponde a 0,48, o que tiver mais perto. Quando você procurar lá na tabela, o valor que você acha é esse valor aqui, ó, 2,05. É só colocar agora na forma quem é o intervalo de porcentagem. A porcentagem favorável, 80%, menos os valores de Z, menos e mais o valor de Z que eu calculei, vezes o desvio padrão que a gente calculou. Dessa forma, as minhas porcentagens de aceitação com erro é que as estimativas estejam que nos dados que eu coletei, os valores teriam que corresponder a 71,86% e 88,20%. É essa a ideia da margem de erro. Qual era o tamanho do erro mesmo, professor? Esse daqui, ó. Eu peguei o intervalo de confiança e o tamanho do erro que eu vou calcular é quem, ó? É o Z vezes o sigma. Eu achei um erro de quanto? 0,082 quando eu fiz a multiplicação. Ou seja, o meu erro é estimado em 8,2%. Dos 96% de confiança que eu tenho, com um erro de 8,2%. Para mais ou para menos. Ou seja, dividindo por 2, 4,1% de erro para mais ou para menos. É essa a ideia. Onde é que vocês encontram esses dados? Procurem nas tabelas, valores de Z, dependendo da situação. Professor, e se o seu não der o tamanho da população, não der a variância? Aí você usa quem? Distribuição T-Student, que a gente tem duas tabelas. Dessa forma, aprendam a fazer esses intervalos de confiança. Não são contas difíceis, é a mesma conta que a gente vinha fazendo. Eu só vou fazer uma soma, uma subtração, esses dados aí. Se você colocar uma vez, você vai entender que o menos fica à esquerda e o mais. O menos eu diminuo, o mais eu aumento, então o menor para a esquerda, o maior para a direita. Pronto. É isso que vocês calculam em intervalo de confiança. Só tomem cuidado qual é o tipo de intervalo que vocês vão calcular. Bom, cuidado nisso daí. O tipo do intervalo que vocês vão calcular. Se o número de amostras é menor do que 25, é aquele primeiro valor. Se é maior do que 30, aí eu tenho que fazer aquele fator de correção. De toda a população que eu peguei, eu tenho que fazer essa correção. Como é que eu vou lembrar do fator de correção? Ó, lembrando que o fator de correção é, eu tenho que dizer qual é o tamanho da população que eu peguei. Aí eu faço. E agora sim, no ajuste correto, e se for maior do que 30, professor, o número de amostras, eu vou olhar quantas me foram favoráveis e quantas contrárias para fazer esse último dado, de percentual. Beleza? Não deixe de estudar. Vão lá aprender a olhar nas tabelas, porque as contas não são difíceis. E aquele detalhe, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!